Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renilson de Moraes, eu sou técnico de segurança no trabalho e hoje nós vamos estar ministrando para vocês a aula sobre NR35, também conhecida como trabalho em altura. A norma regulamentadora NR35, que está pautada na portaria 313 de 2012, que foi o ano de início para a publicação dela, ela vem com o intuito de diminuir os riscos e diminuir os números de acidentes, pois o contexto e o texto que a gente utilizava para poder colocar alguma condição mínima de segurança relacionada ao trabalho à altura estava dentro das outras normas, então era algo muito genérico. Com a criação dela, acabou que na indústria da construção civil, na indústria elétrica, a gente acabou colocando algumas condições a mais de segurança para o trabalhador. Tá? E o que é o trabalho em altura? Considera-se, a norma fala de forma bem simples, bem sucinta, para que seja bem clara e entendido de forma muito simples. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima dos 2 metros do nível inferior, onde haja queda, onde haja risco de queda. Ou seja, para toda atividade que é executada a esse nível, algumas empresas consideram até um nível menor, a 1,80, para garantir um pouco mais a segurança do trabalhador, mas a norma dá o parâmetro mínimo, que é 2 metros. Então, a partir de 2 metros, nós temos que colocar as medidas de proteção individual em prática, as medidas de proteção coletivas em prática, a questão da fiscalização dos equipamentos, tudo em prática, para que a atividade que está sendo executada acima dessa altura sugerida pela norma seja feita com a maior segurança possível. Então, todo profissional, seja ele uma atividade de meia hora, uma atividade de 5 minutos, tem que usar o equipamento de proteção individual e fazer uso também dos equipamentos de proteção coletiva. Além dos riscos de queda de material, de queda de pessoas, de funcionários, enfim, além desses riscos que a norma já diz, já trata, alguns riscos inerentes ao trabalho em altura muitas vezes são desconsiderados, que é a sinalização, o sistema de ponto de ancoragem, as condições climáticas e a utilização inadequada do equipamento de proteção individual, que além de causar acidente, pode causar um dano muito grave à saúde do trabalhador. Todas essas observações devem ser feitas antes da atividade, antes da execução da atividade. Ou seja, vai começar a atividade, verifica as questões de documentação, ordem de serviço, a PR, vai fazer a amarração de algum ponto de ancoragem, verifica se tem um ponto correto para fazer ancoragem, se está em bom estado, se as condições climáticas são boas para que aquela atividade seja executada, se não tem chuva, se não tem nenhuma incidência de algum problema temporal. A utilização do equipamento de proteção individual e coletiva tem que ser levado muito em consideração, porque evita acidentes, evitam problemas maiores na execução da atividade. Além dos riscos que nós já comentamos sobre os riscos inerentes, riscos adicionais também relacionados a NR35, porque o porquê dessa questão de se observar a sinalização, enfim. Nós também temos algumas doenças que de forma alguma podem ser passadas despercebido para que o trabalhador execute essa atividade. Se o trabalhador apresenta algum tipo de pressão arterial alterada, doenças cardíacas, ou labirintite, ou qualquer desse tipo de doenças que de forma direta colocam a vida do trabalhador em risco no momento da atividade, de forma alguma ele pode ser autorizado a fazer essa atividade diretamente. Trabalhar numa plataforma elevatória, subir em alguma torre para fazer alguma manutenção, de forma alguma pode ser autorizado se não for acompanhado pelo médico do trabalho, dentro das autorizações e circunstâncias previstas. Nenhum trabalhador tem autorização dentro desses exemplos aqui que nós colocamos para que seja feita e seja executada a atividade em altura. Tá? Aqui nós temos mais alguns riscos adicionais ao trabalho em altura. Risco mecânico, equipamento que pode produzir lesões ou dano, como escadas, como alguns equipamentos que nós usamos diariamente dentro da indústria da construção e dentro da indústria da construção civil e elétrica também, que tem alguns equipamentos que a gente acaba utilizando que às vezes por falta de capacitação a gente não consegue utilizar de forma correta, e isso acaba colocando em evidência o risco mecânico. Instalações energizadas, é primordial que todo equipamento que você for
fazer alguma manutenção, seja sinalizado, seja testado. Tem as 5 regras da norma NR10 que fala que tem que sinalizar, que tem que fazer os testes, enfim. Temperaturas extremas, né, que isso causa fadiga. E animais peçonhentos. A gente tem que ter esse cuidado com os animais peçonhentos, escorpião, cobra, abelha, principalmente quem trabalha na rede elétrica, na indústria da construção elétrica, que volta e meia acaba tendo contato com animais peçonhentos, né? São equipamentos que ficam muito tempo parados no mesmo canto, expostos a sol, chuva, e isso acaba que são de fácil acesso para esses animais, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com esse tipo de situação. E o que são as principais causas desses acidentes que podem acontecer em trabalho em altura? Na maioria das vezes é a falta de capacitação, a falta de a autoconfiança em estar muito tempo fazendo essas atividades, executando essas atividades, né? E a falta de capacitação é uma problemática muito grande dentro da nossa realidade como profissional da área de segurança, né? Porque todos os profissionais, a maioria deles na realidade, já fizeram alguma atividade em altura, ou já participaram de alguma atividade e muitas vezes não tem essa capacidade, não tem esse olhar crítico e clínico das condições de segurança relacionadas à NR35. Uma das condições que a gente pode implicar dentro desse contexto é muitas vezes algum equipamento que é de baixa qualidade, a falta de ancoragem prevista nos projetos, falta de manutenção preventiva nos equipamentos. Todas essas questões têm que ser analisadas antes da atividade, né? Seja ele o cinto de segurança, seja ele a questão de capacitação de toda a equipe que está envolvida dentro da atividade. Tem que ser observada antes. É fundamental, é importante isso. É importante frisar que não existe apenas a NR35. Né? A NR35 é um conjunto de 36 normas que estão dentro desse contexto normativo, que serve como base, serve como parâmetro para que nós que fazemos parte da questão de segurança no trabalho, né, tenhamos parâmetros mínimos para que seja garantida a condição de segurança do trabalhador. E tudo que nós estamos falando estão pautados nessas normas. Por exemplo, a NR1 ela tem disposições gerais que tratam de procedimentos durante o trabalho, ordem de serviço. A NR6 ela é a norma que trata única e exclusivamente da questão de equipamento de proteção individual. A NR7 ela trata dos requisitos do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. Nesse programa vai estar descritos os exames laborais que o profissional precisa fazer, admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional e os atestados ocupacionais. E lá também vai ter algumas medidas de controle médico, onde a empresa é obrigada a cumprir aquilo que está dentro dos cronogramas, como campanha de vacina, enfim. Dentro dessas normas, né, a gente leva realmente em consideração aquilo que a gente tenta filtrar aquilo que há de melhor para que as condições de trabalho do funcionário, do trabalhador, do colaborador sejam as melhores possíveis. Algumas outras normas que são extremamente importantes e devem ser seguidas, medidas de proteção, né? Principalmente para o pessoal que trabalha na área elétrica. Os treinamentos, orientação e conscientização, que é relacionada à norma NR10, identificação de circuitos elétricos, restrições e impedimentos de acesso ao local. Todas as vezes que vocês forem executar uma atividade relacionada à área elétrica, tem que fazer essa análise correta do ambiente, a sinalização, a restrição e impedimento do acesso ao local e a sinalização de segurança. Também tem que atender, dentro desse contexto de NR35, né, que a aula é prática e direcionada em NR35, mas nós não podemos deixar de frisar a importância dessas normas extras aqui, que podemos dizer assim, né, que são procedimentos e requisitos que devem ser colocados em prática, porque a maioria dos trabalhos de altura são feitos em céu aberto. E a NR21 ela trata justamente dessa questão do céu aberto. Lá a gente vai ter diretrizes e parâmetros mínimos, né? Atender os requisitos da NR26, que é a sinalização de segurança, lá nessa norma. Então, pessoal, acredito que essa informação a maioria dos profissionais que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, sabem da importância dela e já colocam em prática, que é a proibição dos acessórios, os chamados adornos,
né, e o excesso de brincadeira. Essa questão do uso do adorno pode causar um acidente muito grave, né, e colocar em risco a saúde e a integridade física do trabalhador. Esses acidentes, essas brincadeiras, excesso de brincadeira, esse uso desses acessórios pode causar danos irreversíveis à saúde profissional. Então é de fundamental importância que não se faça a utilização desses equipamentos, desses acessórios dentro do seu horário de trabalho. As brincadeiras e o excesso de brincadeira, o uso do celular também é uma questão que tem sido levantada e que é de extrema necessidade que seja colocado em prática. Então, pessoal, nós vamos falar um pouco agora sobre equipamento de proteção individual e nós vamos iniciar pelo capacete, tá? O capacete, existem 3 tipos de capacete no mercado. O de aba total, que tem formato de chapéu, a aba se estende por todo o contorno do capacete, do casco na realidade, e visa proteger a face, o pescoço e os ombros. O tipo 2 de aba frontal tem um formato de boné e a aba fica somente na parte frontal do rosto, protege olhos e face. E o sem aba, que é o tipo 3, não possui aba por todo o perímetro do casco. Isso permite maior agilidade em locais de espaço reduzido. Para o pessoal que trabalha nos parques eólicos, nos aerogeradores e fazem esse tipo de manutenção. O aba frontal geralmente é usado na indústria da construção civil, obra, reforma. E o aba total é usado na indústria da eletricidade, o pessoal que trabalha com eletricidade, manutenção, enfim. Existem 2 tipos. O A, que não é apropriado para o tipo de trabalho na área da eletricidade, e o tipo B, o que é apropriado, tá? O cinto paraquedista, sem dúvida, é o equipamento que mais ajuda o profissional que realiza atividade em altura, dentro das circunstâncias piores em caso de acidente ou incidente, né? Ele possui, esses cintos são os mais utilizados hoje no mercado, de 5 pontos, pois eles utilizam, ele dentro dessa mecânica de funcionamento, ele existe sim 5 pontos, onde dá uma maior segurança para a execução da atividade pelo profissional. Existem 2 fitas dentro desse equipamento, fita primária e fita secundária, que dão a sustentação do corpo. Temos mais 3 pontos, que é a conexão lateral e a conexão umbilical e a conexão de ombro, tá? A NBR 15836 mostra aqui na parte de cima da nossa apresentação, da nossa aula, os pontos como o cinto fica de forma correta. Essa conexão lateral, ou a conexão próxima aqui umbilical, onde tem essa fita um pouco mais grossa, ela dá sustentação na coluna em caso de necessidade da utilização desse equipamento. Então tudo é pensado para que o dano em caso de acidente seja diminuído de forma a garantir a saúde e integridade física desse profissional. Talabarte. O Talabarte é um dispositivo utilizado para prevenção de quedas, junto com o cinto de segurança, que tem um papel fundamental na prevenção de acidentes relacionados ao trabalho em altura. Primordial que antes do início da atividade, todo esse equipamento seja verificado, o cinto, o Talabarte, e seja colocado, o profissional tem que ser equipado antes do início da atividade, né? Algumas vezes nós já nos deparamos no decorrer do dia a dia, no meio de uma atividade ou outra, o profissional fazendo um mau uso desse equipamento, às vezes clipa só um mosquitão do Talabarte Y e o outro não. Nessa figura nós conseguimos enxergar 2 tipos de talabares, né? O tipo Y, que é o mais comum e utilizado em todas as atividades relacionadas ao trabalho em altura, e o Talabarte tipo de posicionamento, que é usado nas atividades verticais, né? Dentro dessa aplicação do uso de equipamento de proteção individual, cinto de segurança, existe um equipamento que deve ser e é utilizado a maioria das vezes apenas para a questão vertical, o deslocamento vertical, que é o trava-queda. Existem 2 tipos de trava-queda, o que é usado em corda e o que é usado em cabo de aço. O de cabo de aço não pode ser usado em corda e o de corda não pode ser usado em cabo de aço, pois eles não têm a mesma aderência, né? O de cabo de aço ele não vai ter aderência suficiente para a corda e o da corda não vai ter essa aderência necessária para o cabo de aço, né? Aqui embaixo, no primeiro aqui, o
da corda, nós vemos o mosquetão, vê a fita extensor e vê o trava-queda para a corda. A segunda figura mostra o trava-queda para o cabo de aço e o mosquetão. Ambos servem para a mesma coisa, trabalho vertical. Só que, dependendo da medida que está sendo colocada para acesso a essa situação da atividade, se existe um ponto de ancoragem que é linkado a uma corda, ligado a um cabo de aço, é o equipamento que vai ser definido mediante a situação existente. Simples, mas não menos importante, o uso do óculos de proteção. É importante que seja utilizado, pois ele evita danos à visão do trabalhador e risco de acidentes graves. Então é importante que seja utilizado de forma correta, sempre verificando a validade do equipamento. O profissional tem que saber dessas condições de verificação do equipamento antes de ser utilizado, tá bom?